Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. Hoje, quinta-feira da terceira semana da Páscoa, mais uma vez nos encontramos para falar com o Senhor, para ouvir o Senhor e deixar que Ele venha transformar e fazer nova todas as coisas dentro de nós. Que possamos abrir nossos corações e deixar a Santíssima Trindade nos envolver completamente com suas sagradas Escrituras. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, e toma conta dos nossos corações agora. Nós precisamos de Ti. Vem, Espírito Santo de Deus, toque nossas mentes e nos conceda todos os dons necessários para bem compreender Tuas Sagradas Escrituras, para bem compreender as Tuas Santas Palavras. Vem, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos dos Teus dons. Nos concede conhecimento, discernimento, entendimento, a sabedoria, tudo aquilo que nos é necessário para compreender plenamente tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar através das Sagradas Escrituras, através da liturgia de hoje. Vem e toca nossos corações, abrasando-nos, inflamando-nos, queimando-nos, para que muito mais do que apenas ler, muito mais do que apenas ouvir, nós sejamos verdadeiramente abrasados, para poder sair por aí e pregar também o Evangelho a todos os nossos irmãos e irmãs que necessitam te conhecer mais e mais. Vem, Espírito Santo de Deus, nós clamamos por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisto apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e tinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. O eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água, e então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que me impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, e dois desceram para a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto, e passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá a vida à nossa vida, e não permite que vacilem nossos pés. Todos vós que a Deus temem, vinde a escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. E eu sou o pão da vida.
Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu não sei até que ponto vocês conseguem compreender a dimensão e a inter-relação das passagens que foram escolhidas, minuciosamente escolhidas pelos padres, né, os santos pais, digamos assim, nossa patrística da Santa Igreja. Eles que escolheram ali nos primeiros séculos, foram organizando completamente a liturgia, que hoje faz parte de toda a nossa reflexão diária. E é muito interessante que nós estamos na terceira semana da Páscoa, e nós estamos vendo algo que aconteceu após a caminhada dos discípulos de Emaús, onde eles tiveram seus olhos abertos, né, verdadeiramente abertos, porque eles não estavam conseguindo crer que Jesus havia ressuscitado. E o que Jesus está falando ao longo dessa semana para nós? Ele está dizendo que eu sou verdadeiramente o pão da vida, eu sou verdadeiramente o pão descido do céu, eu sou verdadeiramente comida, eu sou verdadeiramente aquele que deveria vir, eu sou verdadeiramente aquele que foi enviado por Deus, e vocês precisam acreditar em mim, eu preciso que vocês acreditem em mim. Acreditem no meu testemunho, acreditem no que eu estou falando, porque só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Eu vim de Deus. Eu vi o Pai. E quem olha para mim, vê o Pai. Quem crê em mim, crê também que o Pai está em mim e eu estou no Pai. É isso que Jesus está nos dizendo desde o momento em que abre-se os olhos dos discípulos de Emaús até então a continuação dos evangelhos que nos trazem situações, momentos em que Jesus está falando e anunciando para o povo que é preciso confiar verdadeiramente nas suas palavras. É preciso confiar que Ele, acima de qualquer coisa, é o Cordeiro imolado. É preciso confiar que Ele, de fato, é o pão vivo descido dos céus. Não à toa, a primeira leitura de hoje nos traz justamente a história que provavelmente é a história mais conhecida de São Filipe, que é quando ele anuncia. É quando ele fala, né? Mais do que apresentar Natanael também a Jesus, São Filipe ele apresenta Jesus ao eunuco. Atos dos Apóstolos, né, capítulo 8. Nós temos então São Filipe, que escutou a voz de um anjo, versículo 26, e o anjo disse: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, o caminho é deserto. Prepara-te. Filipe levantou-se e foi. Percebam que o anjo ele anunciou: o caminho é deserto, ou seja, Filipe estará sozinho. Humanamente falando, Filipe estará sozinho. Por quê? Porque isso abre margem para que Filipe possa ir rezando, isso permite que Filipe possa ir se preparando, isso permite que Filipe vá fazendo jejum, isso permite que Filipe vá pensando em todos os ensinamentos, em tudo aquilo que Jesus falou. Isso permite que Filipe vá refletindo, isso permite que Filipe vá se conectando e criando mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Deserto. Caminho é deserto. O caminho é silencioso, o caminho é solitário, o caminho é individual, o caminho é a capacidade que nós temos de nos preparar e de nos voltar para o nosso Deus individualmente. As pessoas podem te ajudar, mas a tua relação com Deus é só tua. Mesmo que você tenha ajuda para rezar, mesmo que você tenha pessoas ao teu redor que te impulsionem, mas você precisa querer individualmente. É o que Deus está falando aqui também para Filipe. Filipe, você precisa se preparar. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Sem pestanejar, sem duvidar, Filipe levantou-se e foi. E nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia. Ele estava voltando para casa, voltando para a Etiópia, e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Ele tinha ido em peregrinação para Jerusalém e ele estava agora voltando para casa, lendo durante a viagem o profeta Isaías. E olha que interessante. Então o Espírito do Senhor disse a Filipe: aproxima-te desse carro, acompanha-o. Me diz uma coisa, qual a tua relação com o Espírito Santo de Deus e até que ponto você já teve um impulso verdadeiro de que o Espírito Santo te inspirou a se aproximar de alguém? Quando isso já aconteceu contigo? Isso já aconteceu comigo, meu irmão, minha irmã, de verdade. E é uma experiência muito única, muito diferente, particularmente falando. O Espírito Santo vai incomodando, o Espírito Santo vai mexendo conosco, o Espírito Santo vai
tirando a gente da nossa zona de conforto verdadeiramente, e nós precisamos dar uma resposta. Senhor, não quero. Senhor, eu quero. Senhor, não quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu vou, mas o que eu tenho que falar? Senhor, não sei o que está acontecendo. O que o Senhor quer que eu faça? E por aí vai. Mas é deixar. Olha só, Felipe levantou e foi. É deixar o Espírito Santo guiar verdadeiramente. O Espírito disse, aproxima-te desse carro, acompanha-o. Felipe correu. Versículo 30, não está dizendo que Felipe foi mais rápido. Felipe correu mesmo. O Espírito disse para ele ir para perto do carro. Felipe correu. Ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou, tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu, versículo 31, como eu posso compreender se ninguém me explica? E então convidou Felipe para se sentar com ele dentro do carro. Felipe entrou no carro e assim eles compartilharam da companhia um do outro. Enquanto o eunuco estava lendo, Felipe escutou mais um pouco. E a passagem específica, é interessante que São Lucas, ele com certeza pergunta para São Felipe o que foi que Felipe ouviu, né? Qual era a passagem específica, e São Felipe responde. Na correspondência com São Lucas, São Felipe responde, e São Lucas coloca a passagem aqui nesses versículos, aqui nesse momento de Atos dos Apóstolos. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Meus irmãos e irmãs, de quem Isaías estava falando? É a pergunta do eunuco. De quem Isaías estava falando? Por que o eunuco faz essa pergunta? Olha, Isaías está falando de quem? Dele mesmo ou de algum outro? Só que tem algo muito interessante quando ele escuta, quando ele lê todas essas palavras, tem algo muito interessante que o eunuco fala. Ele sabe quem é o profeta. Ele sabe que o profeta está falando algo motivado pelo Espírito Santo de Deus. O eunuco não é ignorante em relação à palavra. Ele sabe que o profeta está falando justamente em nome de Deus. O profeta está falando de quem? Dele mesmo ou de algum outro? E então Felipe, com certeza Felipe percebe quantas e quantas pessoas não conheciam Jesus e não sabiam o que estava acontecendo em Jerusalém, não sabiam o que tinha acontecido em Jerusalém quando Jesus foi morto, crucificado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. Com certeza muitos não sabiam, e é por isso que até hoje muitos não sabem, e nós precisamos ter coragem de anunciar. Ei, São Felipe correu até o carro. Ele correu, motivado pelo poder do Espírito Santo, pela ordem do Espírito Santo, ele correu, ele foi. Com coragem, sem medo, ele foi. Sem pensar duas vezes, ele foi. Meu irmão, minha irmã, o que nós estamos fazendo? Até que ponto nós estamos correndo para anunciar? Até que ponto nós estamos nos dedicando para anunciar? Até que ponto? Até que ponto nos falta essa coragem e precisamos clamar ao Espírito Santo, nos motivar? Olha só o que o anjo falou para São Felipe: te prepara porque o caminho é deserto. Olha só, nós precisamos buscar, nós precisamos querer, nós precisamos ler a palavra, estudar, nós precisamos conhecer da nossa Santa Igreja, nós precisamos conhecer quem é Jesus, saber o que Jesus ensinou dos evangelhos, letra por letra, palavra por palavra. Nós precisamos saber, porque é isso que Jesus nos chama a viver, e mais do que isso, ele nos chama a viver testemunhando, ou seja, levando para nossos irmãos e irmãs justamente a boa nova, a boa notícia, que Jesus morreu por nós, libertou-nos dos nossos pecados, e assim Ele nos salvou, ressuscitando e nos concedendo a vida eterna. Ei, meu irmão, minha irmã, é a alegria da Páscoa que nós estamos anunciando aqui. Jesus é verdadeiramente esse cordeiro que foi levado ao matadouro. Ele é verdadeiramente o cordeiro imolado diante de seu tosqueador. Ele é verdadeiramente aquele que ficou mudo, que não reclamou, que não gritou, que não fez nada para que o impedissem. Não, ele aceitou a vontade de Deus, a vontade do Pai, e se sacrificou por cada um de nós, não abriu a boca. Eles o humilharam, eles negaram a justiça. Que justiça? Verdadeiramente era inocente, mesmo assim foi sacrificado, mesmo assim foi morto. Seus descendentes, quem poderá enumerar? Por quê? Porque verdadeiramente ele já se espalha, a notícia já se espalha, e nós não temos como contar a quantidade de cristãos exatamente que existem no mundo. Olha só, de quem é que Isaías estava falando? Obviamente de Jesus. E São Felipe explica justamente isso. A partir da passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco.
Eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar onde havia água. Imagina só, você está escutando diretamente um dos discípulos de Jesus. Como deve ter ficado o coração daquele eunuco? Como deve ter ficado o coração daquele etíope? Eles chegam num lugar onde tinha água e o eunuco fala para São Filipe: temos água aqui, o que me impede de ser batizado? Ele percebe que, nossa, eu posso ser batizado, então eu posso aceitar a conversão, eu posso aceitar que a minha vida foi verdadeiramente salva por esse Jesus, por quem o profeta falou, esse de quem o profeta profetizou, de quem o profeta falou. Eu posso então realmente acreditar que já chegou o Messias. E olha que o eunuco nem viu o que aconteceu em Jerusalém, mas ele já está crendo de fato. Olha só, ele se converte bem ali. A vida dele foi mudada bem ali no anúncio de Filipe. E imagina se São Filipe não corresse até o carro. Imagina se São Filipe não obedecesse ao Espírito Santo. Imagina se São Filipe não fizesse aquilo que o anjo disse para ele fazer, que é descer até Gaza. Olha só, descer de Jerusalém ao caminho de Gaza. Olha só, se não fosse isso, uma alma teria sido perdida. O eunuco não teria sido convertido. Os dois desceram para a água, Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Ele nem conseguiu se despedir, ele nem conseguiu dizer tchau para o eunuco nem sequer viu o que aconteceu. O Espírito tomou conta do corpo de Filipe e o levou para um outro lugar. Olha só, tomou conta do corpo de Filipe e o levou para outro lugar. E o eunuco não o viu mais. Prosseguiu sua viagem cheio de alegria, da alegria pascal, cheio de alegria. Eu fui batizado, agora eu fui verdadeiramente salvo, eu me converti, eu conheci, agora eu sei quem é o Senhor, eu sei quem é Jesus. Jesus é aquele que morreu por mim naquela cruz, que verdadeiramente ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Quando saíram da água, o eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Versículo 39. No versículo 40, então, Filipe foi parar em Azoto. E ele evangelizava todas as cidades até chegar na Cesareia. Olha só, meu irmão, minha irmã. O coração do eunuco deve também revelar o mesmo coração que o nosso. Você foi batizado, eu fui batizado. Cadê a nossa alegria, então, de batizados? Cadê a nossa alegria pascal? Cadê a alegria de saber que Jesus ressuscitou e verdadeiramente ressuscitou? Aleluia! Cadê a nossa alegria? Porque nós também precisamos ser estes que estão realmente testemunhando essa alegria. E testemunhando essa alegria por quê? Porque sabemos que se Jesus ressuscitou, se nós morremos com Ele, como diz São Paulo, ressuscitaremos com Ele. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Javé, eu te louvo. É o que significa aleluia. Aleluia! Nações, glorifiquem ao Senhor, aclamai o Senhor Deus a terra inteira, anunciem em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá a vida para nós, é Ele que não permite que os nossos pés vacilem, é Ele que verdadeiramente nos faz ser quem precisamos ser, é Ele quem toma conta de nós, é Ele que nos inspira com o poder do seu Santo Espírito, é Ele que nos leva diante do meu grito, Ele veio em meu auxílio. Já havia gratidão em minha voz, bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor. Bendito seja o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, diz o Salmo. E aí vem justamente o Evangelho que nós já comentamos um pouco aqui. João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Percebam, você não vai ser verdadeiramente... Você não vai conseguir se aproximar de Jesus se Deus não permitir. Tem que ser a vontade de Deus. Mas existem os dois lados. Você precisa querer se aproximar de Jesus e Deus precisa deixar. Deus sempre vai deixar. Mas Ele perscruta os corações. Ele sabe quais são as suas intenções. Ele sabe se você realmente vai até Jesus porque você quer encontrar com Jesus. Ele sabe se você realmente vai até a igreja porque você quer falar com o teu Senhor. Ele sabe se o teu coração está sendo verdadeiro e sincero nas orações. Ele sabe. Talvez você não esteja recebendo as tuas bênçãos porque você não está sendo sincero. Talvez você não esteja recebendo as tuas graças porque você não está realmente sendo sincero com o Senhor. Ele sabe, Ele perscruta os corações, você não precisa mentir e nem deve mentir para Deus. E aí vem o versículo 45 logo em seguida para dizer, Jesus dizendo, está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por Ele foi instruído, vem a mim. Perceba uma coisa.
Jesus disse todo aquele que escutou. Ele não disse todo aquele que ouviu. Ele disse todo aquele que escutou o Pai. Todo aquele que realmente parou e prestou atenção em algo a mais. Todo aquele que realmente sentiu algo diferente e estranhou. Foi instruído pelo Pai. Todo aquele que de fato sabe que Deus profetizou através de seus profetas, né? Ele falou através dos profetas a respeito de Jesus Cristo. Isso significa dizer que Jesus está dizendo para o povo: ei, se você realmente ouviu Deus falar através dos profetas, você sabe que ele falou de mim, então você vem a mim. É assim que você vem a mim. Agora, se você é cético, se você não quer acreditar nos profetas, então você não vai conseguir sair do lugar. Você não vem a mim, você não vai ser atraído. Se os milagres de Jesus não te atraem, se os milagres de Deus não atraem, se os sinais do alto não atraem, se a promessa da vida eterna não te atrai, tem alguma coisa errada, meu irmão, minha irmã. Se você não vai adorar o Senhor teu Deus, se você não lê a Bíblia, se você não reza, se você não busca o Senhor, tem alguma coisa errada. Talvez você não esteja sendo atraído. Por quê? Porque você não está olhando para o que de fato importa. Você quer as bênçãos, você quer as graças, você quer bens materiais, você quer as coisas desse mundo, quando na verdade Deus te prometeu o Espírito Santo, Jesus te prometeu a vinda do Espírito, Jesus te prometeu os dons, Jesus te prometeu os carismas, Jesus te prometeu a vida eterna, porque foi para isso que eu vim. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito na palavra de hoje. Versículo 46. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Mas Jesus não está falando sobre as pessoas que viram o Pai. Jesus está falando sobre aqueles que escutaram o Pai. Aqueles que em algum momento leram as Escrituras, que sabem o que os profetas anunciaram, e por conta disso, esses creem verdadeiramente que Cristo é o Messias. Em verdade vos digo, quem crê em mim possui a vida eterna. Versículo 47. Eu sou o pão da vida, diz Jesus no versículo 48. Olha, os seus pais no passado comeram no deserto o maná. No entanto, eles morreram. Mas eu vou conceder a vocês vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. E quem comer deste pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Jesus é incisivo ao ponto de repetir praticamente a mesma ideia 2 vezes, né? Porque é necessário, meu irmão, minha irmã. Eis aqui o pão que desceu do céu. Eis aqui o pão que desceu do céu. Eis aqui o alimento divino. Eis aqui o maná, verdadeiramente maná. Eis aqui o alimento que vai te sustentar completamente, não vai te deixar morrer. Isso significa muitas coisas. Você talvez esteja passando por uma sensação, um sentimento de luto, de morte. Você não pode se afastar do teu Senhor. Talvez você esteja brigando com Deus nos últimos dias. Você tem que parar com isso. Para de brigar com o teu Senhor. Ele é o pão da vida. Ele é o que vai te dar vida. Ele é o que vai te restaurar. Ele é o que vai te sustentar. Ele é o que vai te completar. Ele é o que vai te fazer ter força suficiente para continuar caminhando mesmo diante de todas as situações que acontecem na tua vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Muito maior do que tudo que temos aqui. Muito acima de tudo aquilo que temos aqui. Mais importante do que isso. Buscar a vida eterna. Almejar a vida eterna. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O que você está buscando primeiro, meu irmão, minha irmã? De fato, você está buscando o pão vivo descido do céu, ou você está buscando as coisas desse mundo e deixando de olhar para o teu Senhor, o Cordeiro de Deus? Abramos os nossos corações e deixemos Jesus tomar conta de cada um de nós, para que a partir dele nós sejamos verdadeiramente convertidos e, mais do que isso, alcancemos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs. Compartilhe essa palavra com outros que precisam escutar também das maravilhas do Senhor. E até o próximo momento de meditação.